Quem viaja para Belo Horizonte e desembarca no aeroporto de Confins não faz a menor ideia de que a menos de 5 minutos da pista está um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Aqui em Lapa Vermelha foi encontrada Luzia, talvez o esqueleto mais famoso das Américas. Outra coisa importante dessa região, ao redor de Belo Horizonte, é que aqui praticamente nasceu o estudo da pré-história brasileira. As escavações começaram na década de 70, por meio de uma missão franco-brasileira. Foram encontrados diversos achados e o principal foi um esqueleto feminino, que posteriormente foi batizado com o nome de Luzia. Considera-se que Luzia deve ter em torno de 11.000 a 11.300, já que ela foi encontrada de forma desconectada do ponto de vista anatômico, ou seja, várias partes do seu esqueleto foi encontrado em diversas camadas sedimentares de datações diferentes. Com milhares de anos bem morridos, Luzia virou um ícone da pré-história brasileira. Mas não é só por causa dela que a região metropolitana de BH é importante para entendermos o passado do Brasil. Outro personagem fundamental nessa história foi Peter Lund, um cientista dinamarquês. O trabalho do Lund ele é muito variado, talvez um dos pesquisadores mais incríveis da nossa história, da paleontologia. E ele começa a escavar em alguns lugares aqui da região. E talvez o sítio mais simbólico, mais emblemático desse trabalho é exatamente a Gruta do Sumidouro, que fica próximo ao sumidouro da lagoa e que só é possível escavar quando essa lagoa seca. E de lá foram retirados cerca de 30 esqueletos humanos. Peter Lund era um grande especialista em paleontologia, pesquisava a megafauna pleistocênica, ou seja, mamíferos de grande porte que habitaram o Brasil central. Peter Lund, ao pesquisar uma das cavidades localizadas atualmente no Parque Estadual do Sumidouro, identificou na mesma camada restos desses animais pré-históricos junto com restos humanos, indicando uma contemporaneidade, ou seja, esses indivíduos coexistiram junto com essa megafauna extinta. De lá para cá, não só ele, mas várias outras expedições e equipes trabalharam em diversas cavidades e grutas aqui da região, extraindo e exumando uma quantidade muito grande de sepultamentos. Então, até 2015, 2016, a nossa conta fechava em cerca de 200 esqueletos humanos do Holoceno inicial. A gente está falando de 10.000 a 7.000 anos atrás. E isso faz com que a região seja considerada realmente uma região muito importante para quem quer estudar o homem na América nesse período, porque apesar da gente encontrar não só no Brasil, mas em toda a América, sítios mais antigos, com datações mais antigas, a gente não tem uma quantidade de esqueletos tão impressionante como a gente tem na região. Ao longo de todo o mês de julho, os pesquisadores estão escavando aqui a Lapa do Santo, em Matozinhos. Hoje está sendo revelado o sepultamento de número 40. Eu estava conversando com o Rodrigo, que são, Rodrigo, 2 indivíduos, é isso? Exato. A Lapa do Santo tem poucos sepultamentos duplos, como esse caso. E a gente consegue ver o crânio, a cabeça de um dos indivíduos aqui, com a face voltada para o chão, para oeste, enquanto que o outro indivíduo, que a gente consegue ver bem as órbitas aqui, o nariz, como se estivesse virado para vocês, um segundo indivíduo, já com a face voltada para leste. O corpo desse indivíduo, aparentemente deve vir por aqui as costas, aqui tem a bacia dele lá embaixo, uma das pernas a gente consegue ver subindo para cá, a perna esquerda, a perna direita, a coxa direita deve estar aqui embaixo, aqui é o joelho dele, esse osso é o osso da perna, da canela, e aqui embaixo dessa pedra encontra-se os ossos do pé desse indivíduo.
A gente está aqui no Parque Estadual da Cerca Grande, que fica mais ou menos a uns 45 quilômetros de Belo Horizonte, que é um lugar muito importante para a arqueologia. Por exemplo, a gente tem aqui um paredão com quase 500 pinturas rupestres. Né, Leandro? Qual que é a importância dessas pinturas? Essas pinturas são um registro pré-histórico de grupos que viveram na região. São pinturas filiadas à tradição Planalto, embora existam outras tradições presentes também. E o que é essa tradição Planalto? Quais são as características? A tradição Planalto é caracterizada por desenhos feitos predominantemente por pigmentos vermelhos e ilustram animais da região, sobretudo cervídeos. Embora boa parte desse patrimônio histórico hoje esteja protegida em áreas transformadas em parques e monumentos naturais, ainda não há um grande museu nessa região, o que é lamentado pelos pesquisadores. Os fósseis encontrados ao longo de quase 2 séculos de pesquisas encontram-se espalhados pelo Brasil e até pela Dinamarca, que ficou com a coleção de Peter Lund. Mas a maior coleção, incluindo Luzia, estava no Museu Nacional, que foi destruído num incêndio em 2018. Em Minas Gerais, o passado dos povos de Luzia está em cidades como Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, entre outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. A própria capital mineira também tem 2 endereços que contam essa história: o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG e o Museu de Ciências Naturais da PUC. Localizado entre as cidades de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, o Parque Estadual do Sumidouro preserva 150 sítios arqueológicos, entre eles um grande paredão de pinturas rupestres, a gruta onde Peter Lund fez suas primeiras descobertas e também o Museu do Castelinho, uma antiga coleção particular que será reorganizada para visitação. No centro de Lagoa Santa fica o CAALI, que em breve vai ver seu acervo aumentar. Parte do material escavado na Lapa do Santo será enviada da USP para lá. Já em Matozinhos ficam o Parque Estadual de Cerca Grande, o Monumento Natural Vargem da Pedra e a Lapa do Santo, que não são abertos ao público. Em Pedro Leopoldo, a Lapa Vermelha, onde Luzia foi encontrada, também é uma área preservada, mas que não pode ser aberta para visitação. Ali, no chão da gruta, ainda há cinzas de fogueiras feitas pelo homem há milhares de anos. Enquanto lutam pela preservação e divulgação da área, os pesquisadores continuam escavando vários sítios na região metropolitana de Belo Horizonte. E muita coisa ainda pode ser descoberta. Uma característica dos sepultamentos da Lapa do Santo é a grande quantidade de blocos de calcário e alguns espeleotemas colocados sobre o sepultamento, que também acaba sendo como se fosse um marco para a gente identificar outros sepultamentos no sítio. Né? Essa área que a gente está olhando aqui, a gente já sabe que tem um outro sepultamento aqui que nós vamos precisar trabalhar no futuro. Aqui tem um outro sepultamento, muito provavelmente embaixo de onde vocês estão pisando tenha mais 2, e isso vai se espalhando por toda essa área.